Com o retorno das atividades presenciais após a pandemia, o transporte público no país precisou se adaptar e se adequar ao aumento no volume de passageiros. Segundo a Constituição Federal de 1988, o transporte público deve ser administrado e mantido pelos próprios municípios. Porém, os estados e o governo federal também precisam ajudar no financiamento dessa atividade. Além disso, é interessante ressaltar que, ao falar sobre transporte público, também se fala sobre mobilidade urbana e infraestrutura, como, por exemplo, terminais rodoviários, pontos de ônibus e preço da tarifa. No episódio de hoje do Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté, vamos conversar sobre o transporte público em Taubaté e os desafios envolvidos na gestão deste setor. Eu sou Vitor Reis. E eu sou Larissa Tavares. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Pod Câmara. A produção é da Diretoria de Comunicação da Câmara de Taubaté. Taubaté tem uma população estimada em mais de 315 mil pessoas e uma frota de 72 veículos à disposição na cidade, com cerca de 75% destes em circulação no momento. Durante a pandemia, a demanda por ônibus caiu 80% na cidade, levando a permissionária de transporte público a reduzir a frota para 30% da capacidade total. Com a reabertura da economia e a retomada das atividades presenciais, este número foi gradativamente voltando a crescer mediante a demanda por parte dos moradores. No entanto, a empresa julgou necessário aumentar a tarifa do serviço de R$ 4,30 para R$ 4,70 no caso de passagens em dinheiro e de R$ 4,10 para R$ 4,50 para quem usa o bilhete eletrônico. Além dos ônibus, a cidade procura implementar alternativas para o transporte público. Em 2020, por exemplo, o município já contava com 82 quilômetros de ciclovias. Para debatermos sobre o assunto, trouxemos hoje ao Pod Câmara o professor Carlos Eugênio Monteclaro, da Universidade de Taubaté, especialista em transporte público. Professor, obrigada pela sua participação aqui no Pod Câmara. A disponibilidade de ônibus costuma ser uma reclamação frequente da população brasileira. Quais são os métodos mais eficazes para se determinar o tamanho da frota necessária em uma cidade? E de que maneira a Prefeitura pode assegurar que esse número esteja sempre o mais próximo do ideal? A frota de um sistema de transporte público ela é definida por modelos matemáticos. Mas o que é mais importante é você fazer uma pesquisa de origem e destino. Essa pesquisa, ela divide a cidade em vários setores, enfim, é uma pesquisa domiciliar por amostragem, e é onde você vai ter o universo de pessoas que são transportadas ou os diferentes modais de deslocamento. Então, quem anda de ônibus, quem anda de automóvel, de táxi, de bicicleta, quem se desloca a pé, enfim. Na medida que você tem essa pesquisa efetivada, você aplica modelos matemáticos que vão te dar o tamanho da frota necessária e, a partir do tamanho da frota, você consegue dimensionar as linhas e horários. A administração do transporte público municipal costuma ficar a cargo de uma empresa contratada via licitação. Nesse cenário, quais são as responsabilidades da empresa e do município após o processo de licitação? A administração do transporte feito por uma empresa, via de regra, é feita por uma licitação, por uma concessão de serviço público. Normalmente é uma concessão onerosa. Quer dizer o quê? Que compete à empresa que vai administrar o serviço bancar, por assim dizer, os custos de construção de garagem, de compra da frota, contratação de pessoal, enfim, por isso que é uma concessão onerosa. Normalmente, essas concessões são de pelo menos 30 anos, até podendo ser renovadas. Então, isso é feito através de processo licitatório e a responsabilidade da empresa e do município vai ficar exatamente no edital que determina os níveis da concessão em termos de prestação de serviço. Ou seja,
a empresa que ganhar vai ter que assinar um contrato com a prefeitura, com cláusulas específicas, e cabe, mais uma vez, à municipalidade a fiscalização do sistema, no sentido de observar se todas aquelas cláusulas estão sendo cumpridas, do contrato. Se eventualmente alguma cláusula não for cumprida, poderá a prefeitura, via contrato, poderá a prefeitura cancelar o contrato para que possa abrir uma nova licitação. Atualmente, os aplicativos de transporte ganharam popularidade. De que forma essas novas ferramentas afetam o cenário do transporte público? Eles podem eventualmente tornar o transporte público obsoleto? Realmente, os aplicativos de transporte são muito populares, Por exemplo, o Uber, que é bem popular. Na verdade, ele auxilia, no deslocamento das pessoas, enfim, porque de certa forma ele cobre, vamos dizer, ele tapa um buraco do sistema público de transportes em alguns momentos. O problema do sistema público de transportes é a questão da confiabilidade, mas a gente percebe, que os aplicativos são muito eficientes. Eu não vejo, de certa forma, que isso vai transformar o transporte público obsoleto. Ao contrário, cabe às prefeituras criarem uma política pública de transportes eficiente para que você tenha um número maior, de pessoas transportadas na cidade via sistema público de transportes. Mas esses aplicativos são uma realidade e há de se conviver com isso. E quanto às alternativas não motorizadas? Algumas cidades da região, como São José dos Campos, já adotaram algumas medidas, como a de patinetes alugáveis. Visto que Taubaté já investiu na criação de ciclovias, esse tipo de transporte seria uma opção viável? Até que ponto ela serve como substituta do transporte coletivo usual? O uso de patinetes é uma opção, das cidades, enfim. E existe aí toda uma questão a ser analisada. Primeiro que uma empresa que queira operar o sistema numa cidade de Taubaté, ela vai fazer inicialmente uma pesquisa de mercado, uma pesquisa mercadológica. Quer dizer, será que vale a pena investir ou não vale a pena investir? Isso no primeiro momento. No segundo momento, a solicitação à prefeitura para a execução do serviço. Então, há de ter uma regulamentação. Há toda uma discussão conceitual a respeito dessa situação, mas eu entendo que deva haver uma regulamentação para que o serviço possa ser prestado de forma efetiva e eficiente. Por outro lado, não vai ser substituta absolutamente do sistema de transporte, absolutamente não, porque é um sistema individual, então ela não consegue substituir o sistema público de transporte via ônibus, que deve, na minha opinião, ser uma prioridade das cidades. E uma outra questão que deve ser levada em consideração também pelo usuário é o custo. Então, se o custo de patinete, aí você vai ter um aplicativo, você vai ter que se credenciar, enfim, e tem todo um pagamento a ser feito. Se este custo for menor do que o da tarifa do ônibus, pode ser que haja gente interessada em utilizar. Então, na verdade, a gente está falando de preço. Se você tiver um sistema de transporte eficiente, que tem um custo menor do que o sistema público de transporte, ok, o que de fato não é muito o caso. Mas o que é fundamental é que essa pesquisa de mercado vai determinar para a empresa que queira eventualmente fazer o sistema, ou operar o sistema, ou explorá-lo, por assim dizer, ela vai fazer a pesquisa de mercado e vai ver. Então, é um mercado aberto. Agora, na medida em que a empresa chega, por exemplo, Taubaté, e quer operar o sistema, ela vai ter que conversar com a prefeitura. Pode ser que a prefeitura autorize ou não. Então, aí já vira uma questão muito mais jurídica do que necessariamente uma questão de gosto ou de preferência do usuário. Muito obrigada pela participação, professor. Por hoje, o Pod Câmara fica por aqui. Até mais.
Ouça nossos podcasts no Spotify, no YouTube e no Castbox e compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode mandar sugestões para a gente pelo Instagram, @Câmara Taubaté, e seguir nossas páginas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Acompanhe também a programação da TV Câmara Taubaté no canal 4.2 Digital ou pela Claro TV, canal 4. No YouTube e Facebook, pesquise por TV Câmara Taubaté. A gente agradece sua companhia. Até o próximo episódio.